Sinto hoje, nessa noite aqui, nessa responsabilidade de partilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. E o tema proposto é Tamo de volta. Tamo de volta. E eu comecei a pensar, Anderson, em cima desse tema, em cima dessa temática, e algumas coisas me vieram à mente. Primeiro, quem volta, volta de um lugar para um outro lugar. E eu quero já começar a trazer ao seu coração e à sua mente a seguinte reflexão: para onde a sua vida está caminhando? Aonde no seu relacionamento com Deus você se encontra nesse exato momento? Falamos e pensamos sobre o tamo de volta na perspectiva de que as atividades da juventude, dos adolescentes da igreja estão retornando, mas há um lugar no qual nós nunca deveríamos sair, que é do centro da vontade de Deus. E será que você pode falar que você está nesse lugar? E se por acaso ao longo desse tempo de distanciamento, de isolamento, você se viu distante dele, eu quero te convidar então nessa noite a fazer o caminho de volta. E isso me faz lembrar o que um filósofo disse certa vez, de que quem não sabe para onde vai, todo vento é favorável. O nome desse filósofo é Sêneca. E ele disse isso. E ele disse isso justamente na perspectiva de que, por vezes, nós conduzimos ou dedicamos a nossa vida ao acaso, muito embora nós falamos constantemente de que servimos a Deus. Quem está conduzindo a sua vida? O que está direcionando os seus passos e o seu caminho? E para isso eu quero convidar então vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Fique aí com sua Bíblia aberta, acesse sua Bíblia, só não entra no WhatsApp, só desativa as notificações, mas vamos caminhar junto nesse texto. E eu quero então começar essa leitura a partir do verso de número 13, que diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Palavra de Deus para nós nessa noite. Como eu falei, mantenha sua Bíblia aberta. A gente precisa entender o contexto desse texto. Acabou de ser celebrada em Jerusalém a festa da Páscoa. E como era costume naquela época, todos os judeus das mais diversas partes do mundo regressavam até Jerusalém para celebrar a Páscoa na Cidade Santa. Mas essa Páscoa foi diferente. Nessa Páscoa, um homem chamado Jesus, conhecido por alguns como Jesus de Nazaré, foi crucificado. E aqueles homens que caminharam com ele durante aí 3 anos e meio, que ouviram falar e realizar tantos milagres, agora muitos deles estão desiludidos, estão decepcionados. Acontece que agora é domingo pela manhã. Jesus acaba de ressuscitar, mas esses 2 discípulos não sabem disso. E aí então Lucas vai dizer que naquele mesmo dia eles estavam indo para um povoado, eles estavam caminhando. Lucas é um dos evangelhos que nos exibe muitas vezes Jesus em ação, nos revela tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E Lucas aqui já nos coloca diante de uma questão muito importante: a vida é movimento, viver é caminhar, viver é se mover, mas nem todo movimento é sinônimo de progresso. Nós podemos nos movimentar muito, podemos pular na presença de Deus, podemos realizar todo tipo de ações e ainda assim não estarmos progredindo. Lembra do povo do Egito? Que ao sair do Egito em direção à terra prometida, passaram cerca de 40 anos em movimento, mas nenhum progresso, porque estavam caminhando na direção errada. Em que direção eu e você, diante de Deus, estamos caminhando? Estamos em movimento, mas será que esse movimento é de progresso? Bem, no caso desses 2 discípulos, era um movimento de retrocesso.
Eles estavam agora se dirigindo para um povoado, uma pequena cidade chamada Emaús, que ficava cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E é interessante que Lucas vai dizer que enquanto eles estão caminhando, eles estão discutindo sobre as últimas notícias, discutindo sobre tudo o que aconteceu nesse meio tempo, essa festa que foi diferente, que foi marcada pela morte do Messias, pela morte daquele que andou com eles por muito tempo. Acontece que no meio de toda aquela discussão, o texto vai nos dizer que Jesus se aproxima deles, e eles não percebem Jesus, eles olham para Jesus, mas não conseguem identificá-lo, ao ponto de que Jesus então os pergunta: sobre o que vocês estão discutindo aí? O que aconteceu? E o texto vai dizer então que eles param porque eles estavam entristecidos. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Eles estão em movimento, eles estão num movimento que não é de progresso, que é um movimento de retrocesso. E não apenas isso, Jesus se aproxima e percebe o quão informado aqueles homens, ou melhor, aqueles discípulos estão. Eles sabem de tudo o que está acontecendo, muito parecido comigo e com você nesses tempos. Em um clique, nós sabemos de tudo o que está acontecendo em Casimiro ou no Japão. Nunca fomos tão bem informados, mas esse excesso de informação nem sempre produz transformação. Esses homens, apesar de todo o conhecimento, apesar de estarem bem antenados com o que estava a acontecer, estavam totalmente desconectados de Jesus. Sabiam das últimas notícias, mas ignoravam a boa nova. Tinham uma mente capaz de elaborar os mais diversos argumentos, mas tinham uma mente fraca ao ponto de terem se esquecido de que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, de que Ele é a ressurreição e que aquele que estiver morto, crendo nele, viverá. Esses homens que tinham visto e presenciado todas as atrocidades que foram cometidas com o Messias, foram incapazes de perceber Jesus no caminhar. Esses homens que estão caminhando, que estão discutindo, estão falando, que estão confabulando, e observa, porque Lucas aqui nos apresenta praticamente todos os sentidos em funcionamento. Porém, apesar dos sentidos desses homens estar em pleno funcionamento, eles estavam ignorando a coisa fundamental, ou melhor, a pessoa fundamental. E sabe o que eu aprendo com isso? É que nós não podemos confiar nos nossos sentidos, porque eles não necessariamente refletem a realidade. Por mais inteligente que nós possamos ser, se nós ignoramos a Deus e a sua palavra, de nada vale. Se nós estamos conectados com tudo que o mundo nos apresenta, mas estamos desconectados da palavra de Deus, de nada vale. E a pergunta é: como você se encontra diante de Deus nessa noite? Será que ao olhar agora brevemente para esses discípulos, você começa a identificar alguns comportamentos, algumas atitudes semelhantes a deles? Mas acontece então que Jesus se põe ao caminho daqueles homens, e como o texto vai nos dizer, eles não sabem que é Jesus, mas Jesus se faz presente. Quantas vezes, ao longo talvez desse tempo, e eu tive algumas experiências, e creio que todos aqui tiveram, em maior ou menor grau, uma experiência parecida, que no meio desta pandemia nós paramos e nos questionamos: por que de tudo isso? O que está acontecendo? Talvez você, assim como eu, também tenha perdido pessoas queridas, e a dor da perda nos faz não apenas questionar por vezes o agir de Deus, como também se Ele se importa, se Ele está presente, se Ele de fato se importa com a nossa dor, se importa com o nosso sentimento. Alguns momentos, sobretudo os momentos de decepção, de frustração, a impressão que nós temos é que Deus está ausente, de que Deus nos abandonou, e com isso nós esquecemos que Ele disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você se identifique com esses discípulos, porque você está passando por uma situação na qual você não consegue perceber a Deus, inclusive você questiona: será que Ele está aqui? Mas eu quero dizer para você, ainda que você não consiga sentir, ainda que você não consiga ver, Deus se faz presente.
Não se paute pelos seus sentidos, não se paute pela sua inteligência, mas se paute por essa palavra, que é a palavra de Deus e é verdadeira naquilo que ela diz. E agora então Jesus chega diante desses homens e faz a pergunta: olha, sobre o que vocês estão conversando? E aqui é interessante porque vai dizer então que eles estavam entristecidos, o rosto deles se entristeceu. E essa descrição que Lucas nos apresenta me faz lembrar das palavras do sábio Salomão, que em Provérbios capítulo 15, no versículo 13, disse que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito entristecido, um coração entristecido, aprisiona a alma. Aqueles homens estavam presos na última notícia, aqueles homens estavam presos em tudo aquilo que eles tinham experimentado e que eles tinham visto, mas estavam ignorando as palavras de Deus, ao ponto que no versículo então de número 18, o texto prossegue e nos diz o seguinte: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E aqui então Lucas agora nos apresenta o nome de um desses discípulos, e o seu nome é Cleopas. E aí alguns historiadores, alguns teólogos, a saber, Eusébio de Cesareia, Jerônimo, homens que ficaram conhecidos na história da igreja como os pais da igreja, alguns vão dizer que Cleopas era nada mais, nada menos que tio de Jesus. Nós não podemos afirmar isso com convicção, mas existe essa possibilidade de que ele era tio de Jesus, irmão de José, alguém que tinha uma influência dentro da comunidade cristã, dentro da comunidade daquela época, porque Lucas sempre que cita o nome de alguém, ele cita fazendo referência à influência dessa pessoa no seu contexto. Lembre-se que ele está escrevendo para um homem chamado Teófilo. E aqui então Lucas vai nos dizer, seja Cleopas tio ou não, de que Cleopas agora se coloca diante dele e fala assim: olha só, você é o único que não está sabendo o que está acontecendo? Você não olhou o WhatsApp? Você não olhou o último Twitter? Não chegou a notificação? Você não viu no YouTube? Em que mundo você vive? E é interessante porque Jesus, quando pergunta para eles, Jesus não pergunta porque não sabe. Afinal de contas, Jesus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Mas se Jesus não o questiona para saber, por que Jesus questiona aqueles homens, o que eles estão falando, sobre o que está acontecendo? Porque Jesus não quer saber o quanto eles sabem. Jesus quer saber o que motiva esses homens a agora tomarem o caminho que eles estão tomando. E a melhor forma de nós revelarmos o nosso coração se dá pela forma como nós respondemos às questões que são colocadas diante de nós ou às circunstâncias que a vida por vezes nos impõe. Alguém já disse que nós somos treinados para agir bem. Você sabe que você precisa dizer obrigado, com licença, de nada. Nós somos treinados para ser educados. Mas um cristão não se revela pela forma tão somente como ele age. Um cristão se revela sobretudo pela forma como ele reage. E como você reage quando as coisas não vão bem? Quando você reage, e é a galera que dirige, quando você toma uma fechada no trânsito? Como você reage, flamenguista, quando o nosso Flamengo perde? Se bem que isso acontece pouco, mas acontece. Como você reage diante das adversidades da vida? Pensa um minuto. A forma como você reage revela a fé que você tem ou a fé que você não tem. É a forma como nós reagimos às situações da vida que vão revelar o nosso coração. E Jesus havia dito que a boca fala
do que o coração está cheio. E agora, Cleopas começa, e esse aqui é o mais bizarro dessa parte desse texto, porque agora, além de chamar Jesus de ignorante, porque foi isso que ele disse, você não sabe, você está ignorando tudo que está acontecendo, o mais bizarro acontece agora, porque ele começa agora a querer explicar para Jesus tudo o que aconteceu. Já se imaginou que ele não explicava para Jesus as coisas? Não faz sentido nenhum. Ele fala assim, você está explicando alguma coisa para Deus? Como se explica algo para Deus? Bem, mas às vezes nós fazemos isso. Às vezes as nossas orações são nada mais, nada menos que explicações que nós damos para Deus. Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça assim, porque se o Senhor fizer desse jeito, esse jeito aqui é o melhor. Esse jeito aqui é o jeito que eu quero que seja, eu acho que esse jeito é o melhor. Nós às vezes temos a mesma tendência que esses homens tiveram. Estamos diante de Deus e queremos ensinar a Deus a ser Deus. Queremos colocar diante de Deus as coisas como se Ele não soubesse, como se Ele não tivesse no controle. Mas o mais interessante aqui nesse trecho não é tão somente que, na verdade, os ignorantes sejam os discípulos e não Jesus. Mas o mais interessante nesse texto é a forma como Jesus lida com toda essa situação. Eu não sei você, mas eu penso por mim. E eu fico imaginando assim, se eu estivesse no lugar de Jesus, se eu fosse Jesus, eu dedico minha vida, ou grande parte dela, sobretudo a parte final, 3 anos e meio, caminhando com uma série de pessoas, ensinando, fazendo milagres, falando de tudo que haveria de acontecer. E quando as coisas acontecem, essas mesmas pessoas simplesmente ignoram tudo o que foi dito e tudo o que foi feito. Mas agora Jesus ressuscitou. E eu não sei você, né? Agora, eu não falei para você, imagina que agora você está nessa situação. Rapaz, eu te falei, rapaz, que ideia que você tem? Vocês são muito vacilão. Como é que vocês não entenderam? Eu falei isso para vocês aí 3 anos. E vocês não entenderam nada. Jesus podia chegar apontando o dedo. Mas como Jesus chega? Jesus se coloca no caminho, Jesus faz uma série de perguntas, Jesus ouve. E aqui, a postura de Jesus revela a postura que nós devemos ter com as pessoas que, por vezes, estão caminhando na direção errada. Não é a postura de alguém que chega como o Senhor da verdade, o dono da razão, de que sabe tudo e sai apontando o dedo. Olha, o caminho não é esse, é hora de voltar. Vocês estão indo para o lado errado, você não entendeu nada. Não é com uma acusação. Jesus se coloca no caminho. Jesus pergunta, ele demonstra empatia. Ele estabelece um diálogo, ele ouve. E só depois disso, ele agora começa, como nós vamos ver, a ensinar. Começa a explicar na profundidade tudo, na verdade, que ele já havia dito. E como será que por vezes eu e você lidamos com aqueles que nós claramente percebemos que estão trilhando na direção errada? Será que a nossa postura é a postura como a de Jesus? Nós nos colocamos no caminho dessas pessoas de maneira empática? Nós demonstramos disposição de ouvi-las? Ou tão somente nós chegamos de maneira condenatória, acusando, apontando o dedo? É preciso repensar a forma como nós temos caminhado com Deus, além de pensar para onde nós temos caminhado. E depois de tudo isso, então Jesus agora vai nos dizer no versículo 25, e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E Jesus agora começa a questioná-los, porque o que esses homens haviam acabado de falar para Jesus? Olha, havia um homem que nós, em algum momento, acreditamos que fosse o Messias, e ele inclusive nos disse, ou melhor, nós esperávamos que ele haveria de libertar Israel. Nada mais, nada menos do que eles estão dizendo é que eles estão frustrados, porque nada do que eles pensavam, ou da forma como eles pensavam, aconteceu. E isso é uma das razões, uma das principais motivações que esses homens caminham agora em direção a Emaús de maneira entristecida, porque o plano deles, a ideia deles foi frustrada. Como você reage quando Deus frustra os seus planos? Como você reage quando as suas ideias são frustradas porque elas são ideias suas e não necessariamente as ideias de Deus?
não necessariamente expressam a vontade de Deus. E o mais interessante aqui é que esses homens, lembrem, são discípulos. Eu não estou falando de não crentes, são discípulos. Esses discípulos, eles são capazes de explicar os acontecimentos. E o que eles explicam está certo, porém não está completo. Eles se detêm, a história para eles termina na morte de Jesus. Mas o Evangelho não termina na morte de Jesus. A morte não é o fim. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 13 e no versículo 14, ele diz o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. O Evangelho é a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a morte nem os pecados nada pôde detê-lo, ao ponto de que ele ressuscitou e vivo está. Aqueles homens tinham o entendimento correto, mas o entendimento parcial. Saber pela metade, por vezes, nos leva a errar completamente. Aqueles homens tinham uma meia-verdade, e uma meia-verdade, por diversas vezes, é uma mentira completa. E essa meia-verdade que ignorava a boa nova, que ignorava a ressurreição, fez com que eles estivessem, então, caminhando decepcionados, frustrados, rumo a Emaús. Quando eu olho para esse caminhar, quando eu olho para esse caminho, o qual esses homens estão percorrendo, é literalmente o caminho de morte. Alguém que experimenta a frustração, a decepção de perder alguém querido, e que agora trilha justamente essa jornada. E ao olhar para esse caminho, ao entender que este caminho é literalmente sim um caminho da morte, de homens que estão entristecidos pela morte do Mestre, eu me lembro das palavras de Davi, sobretudo no Salmo 23, no versículo 4, que ele vai dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus, em nenhum momento, em nenhuma parte das Escrituras, nos promete uma vida sem dificuldades. Na verdade, ele atesta: olha, o caminho em alguns momentos pode ser um caminho de morte. Em alguns momentos vocês vão experimentar aflições, mas esqueçam a circunstância e atentem-se à companhia. Eu estou com vocês. E o caminho de morte, onde Jesus está presente, ainda que o trajeto, ainda que o processo seja difícil, o resultado é sempre vida. E esses homens estão então trilhando esse caminho de morte, mas ignoram que o autor da vida se faz presente. Aquele que disse que estaria com eles, literalmente estava, mas eles foram incapazes de reconhecer. Eles achavam que Jesus era ignorante porque não sabia dos últimos acontecimentos, quando na verdade eram eles que haviam ignorado uma parte muito importante da mensagem do Evangelho, a ressurreição de Cristo. E agora então ele começa a explicar a esses homens: olha, vocês não entenderam. E começando por Moisés, versículo 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Sabe por que aqueles homens estavam caminhando na direção errada? Porque eles não tinham o entendimento correto da palavra de Deus. Sabe por que por vezes eu e você fazemos escolhas erradas? Porque nós estamos ignorando a palavra de Deus. Nós somos responsáveis pelas atitudes que tomamos, mas precisamos, diante das más escolhas, refletir o que a palavra de Deus tem a nos dizer, o que ela tem a nos ensinar. Nós sabemos tantas coisas, de física à sociologia, de química à filosofia, mas ignoramos por vezes a palavra de Deus. Esta palavra que é viva, que é atual em todo momento da história. Essa palavra, a única palavra que pode nos garantir a vida eterna. Se você sabe todas as matérias e você ignora a Bíblia, eu sinto dizer que o seu conhecimento de nada vale. Porque é apenas a palavra de Deus que pode nos conduzir para o caminho correto. É bom estarmos aqui nesse encontro. É bom nós podemos falar que estamos de volta. Mas melhor do que falar que eu estou de volta é dizer que eu estou sempre presente na companhia do meu Pai. Melhor do que dizer estou de volta é dizer que eu escolho caminhar com Deus constantemente e fazer dele o parâmetro das minhas escolhas, das minhas decisões e dos meus pensamentos. E será
que nós podemos verdadeiramente falar isso? Jesus agora então explica para aqueles homens, enquanto caminham. E aí no versículo de número 28 vai dizer: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Você já deve ter ouvido aquela prática que nós temos do chá revelação. Alguém na família está grávido e aí vai fazer ali o chá revelação. Qual que é o sexo do bebê? Jesus faz tipo isso, uma ceia revelação, porque ao longo desse caminho todo eles não conseguem perceber que Jesus é Jesus. Mas agora Jesus finge que vai, mas não vai, e eles fazem um convite. E agora, no momento da celebração, enquanto Jesus vai partir o pão, nesse exato momento, aqueles dois discípulos, eles reconhecem de que eles estavam diante do Messias, que eles estavam diante do Cristo ressurreto. E algumas coisas aqui me chamam a atenção e que Lucas de fato quer nos ensinar. A primeira coisa, nós só podemos entender e perceber quem de fato Jesus é na comunhão do corpo. Embora fossem apenas 3 pessoas ali reunidas, eles estavam em comunhão um com o outro diante do Cristo ressurreto. É dentro da igreja, é na vida de igreja que nós somos fortalecidos, que nós aprendemos cada vez mais sobre quem Deus é. E quando eu falo dentro da igreja, não estou falando dentro de um templo, eu estou falando desse ambiente, porque a igreja, para além de um templo, ela é um organismo vivo, é um corpo em movimento. E é nessa comunhão que nós descobrimos quem Deus é. É nessa comunhão que nós podemos perceber o agir de Deus. E nesse tempo que nós vivemos, certamente vocês já ouviram inúmeros questionamentos, e alguns deles são até plausíveis, são feitos sobre a igreja, são feitos contra a igreja. Mas, apesar dos erros da igreja, porque uma vez que nós falamos que igreja somos nós, ainda que ela fosse perfeita, na hora que nós chegamos ela deixou de ser perfeita, porque nós somos homens e mulheres, jovens, adolescentes, pecadores. Mas é aqui o lugar que nós devemos estar, o lugar aonde nós devemos exercitar a comunhão e entender quem Deus é. E o texto vai dizer então que dentro dessa comunhão Jesus pega e parte o pão. E esse partir o pão não é algo tão somente que tem a ver com uma fome que eles poderiam estar. Não é apenas um comer pelo comer. Jesus, ele por diversas vezes, a saber em João no capítulo 6, no versículo 48, ele disse: eu sou o pão da vida. Aqui Jesus, ele se identifica com o pão, e o pão partido, no gesto do partir do pão, é que eles reconhecem quem Jesus é. E o pão partido representa justamente isso, o Cristo crucificado, o corpo de Deus, a vida de Deus, que foi dada para cada um de nós, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. É na comunhão, é no partir do pão, é no caminhar com Cristo ressurreto, que aqueles homens conseguem compreender a realidade na qual eles estão inseridos. Lembra no começo? Eles conseguiam elaborar bem os pensamentos, os argumentos, mas a memória desses homens era seletiva. Esqueceram de que Jesus havia falado que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Aqueles homens estavam entristecidos e não perceberam a esperança que se colocou no caminho deles. A esperança, alguns vão dizer, é a última que morre. Bem, a nossa esperança, ela foi morta, ela se entregou por nós antes da fundação do mundo. A nossa esperança não é uma expectativa, a nossa esperança não é uma ideia, a nossa esperança é uma pessoa. E sim, a nossa esperança morreu,
mas ressuscitou e vivo está. E esses homens, com o coração entristecido pela morte, não perceberam a esperança que se colocou ao caminho deles. Não perceberam a vida que estava ao redor deles. Mas tão somente no momento que eles estavam na comunhão do corpo, no momento que eles perceberam a cruz vazia e o Cristo ressurreto, é que eles foram capazes de entender tudo o que estava acontecendo. E de igual forma, eu e você só vamos entender aonde estamos e para onde devemos ir na comunhão do corpo, quando olharmos para a cruz vazia e tivermos um encontro com o Cristo ressurreto, que se coloca no nosso caminho. Esse texto não fala necessariamente de não cristãos. E por isso, talvez ele é muito propício para nós nessa noite, porque talvez você que aqui está, fala assim, não, mas eu sou da igreja, eu sou membro, eu faço parte da UNJA, tá tudo tranquilo, eu faço parte da igreja. Será? O fato de sermos discípulos não nos exime de tomar decisões equivocadas e tomarmos o caminho incorreto, o caminho que vai naquele exato momento de encontro à vontade de Deus. Mas agora, no momento que esses homens entendem e percebem Jesus, o que eles fazem? O que eles fazem? O que o texto vai dizer para a gente, pessoal? Eles imediatamente, versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Somente com o encontro, ou através de um encontro com Cristo, é que nós podemos falar verdadeiramente, estamos de volta. Só quando a gente encontra com Cristo, entende o que Ele é, entende o que Sua palavra diz, é que nós podemos falar, estamos de volta. Somente a partir desse encontro é que nós entendemos que é tempo de fazer uma conversão, uma mudança de rota, e que não cabe a nós necessariamente a decisão disso. É preciso que Deus intervenha na nossa realidade, no nosso caminho, para que nós possamos voltar para o lugar de onde talvez nós nunca devêssemos ter saído. Aonde você se encontra na sua jornada com Deus? Que caminho você está percorrendo nessa noite? E para onde Jesus está te chamando a ir? Cantamos há pouco uma canção que disse, eu tenho um chamado. Esses homens também tinham um chamado, mas pelas circunstâncias, pela frustração, tomaram a direção errada. Eu não sei se está fazendo sentido para você isso, mas se por acaso você está entendendo nessa noite que você está no caminho errado, está na direção errada, eu quero te dizer, pautado na palavra de Deus, que é tempo de voltar. Cristo sempre esteve presente, ainda que você não percebesse. Seu coração pode estar sendo tomado pela tristeza, mas esta palavra é a palavra de vida. Esta palavra é a palavra de esperança. A circunstância, o processo, por vezes é doloroso, mas nós precisamos lembrar das palavras de Deus que nos disse que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E aí parece clichê, mas é uma verdade. Não existe vitória sem luta. Há um provérbio oriental que diz o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Bonito esse provérbio, né? Salomão resumiu de uma forma bem diferente, também no provérbio. Ele diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Talvez você esteja num dia de angústia, mas é nesse momento que eu quero que você se lembre que Deus se faz presente e Ele se solidariza com a sua situação. Ele faz questão de te ouvir, para que Ele possa falar ao seu coração nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra proferida aos nossos corações nesse tempo. Senhor, nós estamos aqui celebrando diante desse tema, estamos de volta. Mas, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha sondar os nossos corações, para ver se verdadeiramente, Deus, nós temos caminhado no caminho que Tu és, se temos caminhado em direção ao Senhor. Pai,
se no coração de alguém, na vida de alguém que aqui está presencialmente ou nos assistindo, ó Deus, pelas redes sociais, que nessa noite, ó Pai, esta pessoa que se vê distante, se vê, Deus, percorrendo o caminho da frustração, o caminho, ó Deus, da tristeza, que eles possam perceber, ao olhar para o lado, de que o Senhor se faz presente, que eles possam contemplar a cruz vazia, contemplar, ó Deus, o pão partido, e a partir disso, Deus, experimentar uma conversão no caminhar, uma correção de rota, para que possamos voltar e prosseguir, ó Deus, em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, tira toda a frustração, que a Tua palavra, Deus, ela venha de fato queimar em nossos corações e nos encher da esperança do Teu Evangelho, que nos faz, por diversas vezes, enfrentar situações de dor, situações das quais, ó Pai, nós gostaríamos de ser libertos ou de algum momento, de alguma forma, Deus, estarmos imunes a elas. Mas Deus, seja qual for o percurso, seja qual for a situação que haveremos de enfrentar ao longo dele, que nós possamos nos apegar à Tua palavra, que nos assegura que ainda que nós venhamos andar, ó Deus, pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, e que a verdade de que Tu é o Emanuel, o Deus conosco, Deus em nós, que isso, Deus, gere em nós esperança. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Olá! Se você gostou desta mensagem e quer ficar por dentro de tudo que rola aqui na nossa igreja, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Segunda Igreja Batista, em Casimiro de Abreu.